A mais-valia vai acabar, seu Edgar. Essa é a frase título de uma peça de teatro encenada no Rio de Janeiro em 1960. Ela havia sido escrita por um dos maiores dramaturgos brasileiros de todos os tempos, que é o Oduvaldo Viana Filho. No seu elenco tinha 3 grandes atores que se tornariam conhecidos do grande público nas décadas seguintes: o Nelson Xavier, o Milton Gonçalves e o Flávio Migliaccio. Eu pego aqui o exemplo dessa peça, que tinha um evidente caráter político e que pretendia despertar no público uma reflexão crítica acerca da questão da exploração, apenas para ilustrar como a ideia de mais-valia sempre esteve presente no debate político, econômico e social. É para falar, portanto, dessa ideia oriunda do pensamento de Karl Marx que eu apareço aqui hoje. Esse conceito é chave para as ciências sociais, para a sociologia, sobretudo para a sociologia do trabalho, mas é também fundamental para a filosofia e para a economia. Falemos então de mais-valia. Antes de tudo, eu me apresento, eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e você, minha caríssima, meu caríssimo, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Eu já te convido a clicar aqui embaixo, se inscrevendo, a deixar o seu joinha aí embaixo, depois divulgar esse vídeo se você gostar dele. Bom, eu já te dei o spoiler falando que a mais-valia é um tópico fundamental do pensamento marxiano. Aliás, não marxista, marxiano. Há uma diferença entre marxista e marxiano. Quem sabe num outro momento a gente fale disso aqui. Mas antes você precisa entender quem foi esse tal de Karl Marx. Então vai aí uma breve biografia desse rapaz. O Marx nasceu na Alemanha em 1818, na cidade de Trier, e ele foi um jornalista, pensador, sociólogo, filósofo, agitador político, um monte de coisas. Ele fez estudou direito, depois estudou filosofia em Berlim, depois foi jornalista em Colônia, depois se mudou para Paris, saiu de lá com o fracasso das revoluções de 1848, se mudando para Londres, onde ele ficou até o fim da sua vida em 1883. Bom, toda a obra do Marx é preciso entender minimamente por que esse cara é tão relevante, por que a gente fala dele passados mais de 200 anos do seu nascimento. Em primeiro lugar, que as ideias dele tiveram e têm muito impacto em uma série de assuntos. Você precisa entender minimamente para você não passar tanta vergonha aí nas redes sociais, que as pessoas estão sempre brigando em torno do nome do Marx. Aliás, isso não é novidade. As pessoas matam e morrem pelas ideias do Marx já há bastante tempo, né? É por isso, inclusive, que a gente tem que entender minimamente o que esse cara tinha a dizer. Bom, a ideia de mais-valia, ela é mais bem trabalhada numa obra do Marx, na obra fundamental do Marx, que é o livro Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, ou O Capital, Crítica da Economia Política, uma obra em 3 volumes. Esse aqui é apenas o primeiro volume. Os outros 2 foram publicados postumamente a partir de escritos que o Marx havia deixado. E é preciso entender não apenas o Capital, que é a sua obra fundamental, que foi publicada em 1867, mas todo o pensamento do Marx ele estava dentro de um esforço de compreensão da sociedade moderna e da sociedade capitalista. E esse esforço coligava o pensamento filosófico, sociológico, com questões sociais, econômico, político, nessa miscelânea toda que está o pensamento do Karl Marx. E nessa obra ele desenvolve essa questão de mais-valia, que basicamente é para ele a diferença entre o valor produzido por um trabalhador e aquilo que efetivamente lhe é pago por o que ele produz. Calma que eu vou explicar melhor. Antes de tudo, é preciso entender que para o Marx, a sociedade capitalista é uma sociedade baseada na ideologia da igualdade. É isso mesmo, você não entendeu errado não. Para o Marx, a sociedade capitalista está baseada na ideologia da igualdade. Depois ele vai dizer que essa igualdade é uma farsa. Mas o que ele quer dizer com isso é que os homens precisam se reconhecer como iguais perante o Estado, perante o mercado, perante as leis,
perante a sociedade para que eles possam intercambiar negócios. É essa base da sociedade capitalista, que é essa ideologia da igualdade, que permite que um trabalhador venda a sua força de trabalho para um capitalista que, por sua vez, vai comprar essa força de trabalho pagando um salário para esse trabalhador. Acontece que o Marx trabalha com dois conceitos: o tempo necessário de produção e o tempo excedente de produção. O tempo necessário de produção é aquele tempo em que o trabalhador está sendo de fato remunerado por ele, que corresponde à produção equivalente ao salário que lhe é pago. O tempo excedente é todo o tempo restante, ou seja, o tempo pelo qual ele trabalha além daquilo que lhe é pago. Vamos colocar um exemplo para que fique mais fácil. Imagine que você trabalha 8 horas por dia numa fábrica de que produz celulares e você ganha R$ 1.500 por mês como salário. Esse celular que você produz, descontados os custos de produção e de tudo mais, ele gera uma receita de R$ 1.500. E você, com 5 horas do seu trabalho, diariamente, você já consegue produzir um celular. Ou seja, com apenas 5 horas do seu trabalho, você já produz os R$ 1.500 que você vai ganhar no fim do mês. Todas as horas restantes do seu trabalho são tempo excedente, são, portanto, mais-valia, são, portanto, um tempo excedente que está sendo expropriado, retirado de você gratuitamente, de você trabalhador, gratuitamente pelo capitalista. É isso que é basicamente o conceito de mais-valia para o Marx. Nas palavras dele é o seguinte: aos produtores diretos ou trabalhadores é trabalho forçado, ainda que possa parecer o resultado de uma convenção contratual livremente aceita. Tal trabalho excedente traduz-se na mais-valia, que consiste em produto excedente. Ou seja, a mais-valia é toda essa diferença entre o que você efetivamente produziu e o que você efetivamente ganhou pela sua produção. Mas presta atenção, mais-valia não é lucro. O Marx diferencia muito bem aqui nos capítulos 5, 6 e 7 do Capital que o lucro ele é obtido durante a circulação da mercadoria, ao passo que a mais-valia ela se dá durante o processo de produção de uma mercadoria. O Marx vai fazer uma distinção ainda entre a mais-valia relativa e mais-valia absoluta, sendo a mais-valia absoluta aquele período em que aquela situação em que o empregador simplesmente aumenta as horas de trabalho do empregado sem lhe pagar mais por isso. Então, por exemplo, se você trabalhava as 8 horas diárias e ganhava 1.500 por mês, imagine que por um novo contrato você passa a trabalhar 9 horas diárias, mas ganhando o mesmo tanto. Então essa hora a mais, esse tempo a mais, ele é uma mais-valia absoluta. E a mais-valia relativa é quando ocorre uma mais-valia em função de um processo de melhoria tecnológica ou melhoria do processo produtivo, né? De repente, por uma mudança aí na fábrica onde você trabalha, você, ao invés de gastar 5 horas para produzir aquele celular de R$ 1.500, você passa a gastar apenas 4 horas para produzir aquele celular inteiro. Então, esse ganho a mais aí, ele seria seria um caso clássico de mais-valia relativa. Se você gostou desse vídeo, trate de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e de aparecer aqui mais vezes. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.